e não afetou o meu pulmão, e graças a Deus nós vencemos, e aqui nós estamos para glorificar ao Senhor. Todos nós, irmãos, os que chegamos aqui, dia 30 de dezembro de 2020, temos motivos de sobra para glorificar e celebrar ao Senhor, sobretudo porque estamos vivos, graças a Deus, Diz assim, Marcos 8:14: E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só pão. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto muito interessante, quando você entende o contexto desse texto. Os discípulos, eles tiveram a oportunidade de vivenciar e de experimentar na companhia de Jesus o milagre de pelo menos 2 grandes multiplicações de pães. E é interessante que, se você abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos mesmo, no capítulo de número 6, no versículo de número 30, tem uma informação importante a respeito da primeira multiplicação de pães. Diz assim: e os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Eles voltaram, porque Jesus tinha mandado eles irem lá pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, de 2 em 2. Depois eles voltaram, e quando eles chegaram perto de Jesus, eles contaram tudo o que eles haviam feito e ensinado. O versículo 31 diz assim, do capítulo 6 de Marcos: E Jesus lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Então Jesus vê neles um cansaço e diz assim: vocês estão muito cansados, venham aqui à parte e descansem um pouco. Vocês precisam de um veraneio, precisam de umas férias, precisam de uma folga, vocês precisam de um final de semana prolongado. Venham aqui, vamos descansar um pouco, vamos para um retiro. Aí os discípulos se preparam para o retiro, pegam tudo que é necessário para o retiro e vão para o retiro. Versículo de número 32: E foram sós num barco para um lugar deserto, a um lugar que eles pudessem descansar, dormir até mais tarde, pudessem ali recompor as energias. Só que quando eles estão indo, versículo 33 diz assim, e a multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram ali primeiro do que eles, e eles então se aproximaram. Quer dizer, os discípulos estavam vindo de uma maratona de pregação. Jesus os convida para um momento de descanso, eles se arregimentam para um período de descanso, e quando eles estão indo no barco para esse lugar deserto, para descansar um pouco, desfrutar da companhia de Jesus e recompor as energias deles, eles olham, enquanto estão no barco, olham para as margens, e lá nas margens tem uma multidão de pessoas, e essa multidão vem correndo a pé, indo para o lugar que Jesus iria atracar, que era deserto, para se encontrar com Jesus. E aí o texto mostra que quando Jesus vê a multidão, o texto diz aí, no versículo de número 34, e Jesus saindo do barco, viu a multidão, e Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao invés de dizer para a multidão, eu sei que vocês estão necessitados aí de curas, sei que vocês estão necessitados de milagres, de uma palavra de conforto, mas agora é meu descanso, minha folga, minhas férias, e férias dos meus discípulos também. Então eu quero que vocês voltem para a casa de vocês. Não, Jesus desceu do barco e olhou para a multidão, e ele viu na multidão que a multidão era como ovelha que não tinha pastor. E Jesus começou a ensinar.
Quando Jesus começa a ensinar para eles, os discípulos ficam acuados, ficam um pouco distantes de Jesus e da multidão. E muito provavelmente, o texto aqui não diz, mas muito provavelmente eles ficam se entreolhando e dizendo: puxa vida, hein? Nós já tínhamos trabalhado, nós estávamos cansados, o único final de semana que a gente tem para descansar, Jesus nos convida para esse momento de descanso, mas aí vem essa multidão aqui e ele, nem para respeitar o nosso descanso, ele vai, se compadece da multidão, começa a ensinar a multidão e as horas vão passando, e pelo que nós estamos vendo, o nosso final de semana está sendo perdido. Esse tempo de descanso não vai dar certo. E aí diz o versículo de número 35: e como já o dia fosse adiantado, os seus discípulos falaram: vamos tentar dar uma acabada com esse negócio, para ver se a gente curte pelo menos a noite, curte pelo menos o outro dia, e vamos tentar colocar esse povo para casa. E aí diz assim: e como o dia já foi adiantando, os seus discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os, para que eles vão pelos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer aqui. É interessante, eles estão agindo de forma piedosa, né? De forma humana. Estão falando: Senhor, manda eles embora. Mas no fundo, eles estão querendo que eles voltem para casa, que a multidão volte para casa, para que os discípulos pudessem o quê? Descansar, armar a churrasqueira, tirar os refrigerantes das caixas de isopor, tirar a bola de futebol, eles não jogavam naquele tempo, mas tirar a rede de vôlei, para eles poderem curtir um pouco a praia ali, só eles. E aí Jesus olha para eles e Jesus diz assim: Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dai vocês de comer para eles. Os discípulos, quando Jesus fala isso, os discípulos ficam perguntando, falam assim: de onde que ele acha que nós vamos tirar comida para dar para esse povo? E outra coisa, nós vamos tirar da comida que nós preparamos para o nosso final de semana? Nós vamos tirar dali da peça de contrafilé, de alcatra, de picanha que nós trouxemos para as nossas férias, nós vamos dar para esse povo? O nosso pão, esse povo não vai receber. O nosso pão não. Jesus, ele fala: vocês estão querendo dispensar o povo, porque sob o argumento de que eles estão com fome, dá de comer para eles. Pega do que vocês trouxeram para o veraneio e dá para eles. Pega do que vocês compraram aí para o final de semana prolongado e dá para eles. Pega do pãozinho que vocês têm e dê para eles. Os discípulos disseram: Senhor, nós não vamos mexer no nosso na nossa despensa não, com todo respeito, mas a nossa despensa não vai ser mexida não. E aí eles argumentaram de novo dizendo: Senhor, o que nós temos lá é bem pouquinho. E outra coisa, se tivesse uns 200 dinheiros aqui para comprar pão, não daria certo, seria muito pouco. E Jesus vai e pergunta: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Primeiro vem uma pergunta aqui: 12 homens, mais Jesus, 13 homens, vão veranear, passar um final de semana prolongado, num lugar solitário, que não tem um Walmart, não tem um mercadinho para comprar nada. Eles vão levar só 5 pães e 2 peixes? Impossível. Na verdade, eles não dizem quantos pães eles têm, e Jesus sabe que eles têm bastante pães. Essa quantidade de pães aqui, 5 pães e 2 peixes, eles não tiram dos pães deles. Na verdade, os discípulos tiram aqui do meio da multidão. Porque em João capítulo 6, versículo 8, diz que o André, discípulo de Jesus, não querendo mexer no pãozinho que eles haviam trazido para o veraneio deles, para o final de semana deles, o André saiu no meio da multidão perguntando se alguém teria ali algum tipo de pão, alguma quantidade de peixe que pudesse entregar para Jesus. E aí a Bíblia diz lá em João capítulo 6, versículo 8, que o André descobriu no meio da multidão alguém que tinha 5 pães e
2 peixes. Eles aqui poderiam dar, eles aqui poderiam entregar para a multidão, mas eles sonegam, eles retiram, eles mantêm com eles aquilo que eles trouxeram, os pãezinhos que eles tinham, e busca na multidão uma provisão para a multidão. Jesus então vai e recebe aqueles pães, os 5 pães, os 2 peixes, versículo 39, e ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupo sobre a relva verde, e assentaram-se, e Jesus começou a reparti-los de 100 em 100, e de 50 em 50, e tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, e abençoou-os, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e repartiram os 2 peixes por todos, e todos comeram, e ficaram o quê? Fartos, e levantaram como resultado disso 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram foram quase 5.000 homens. Os discípulos aqui, eles sonegam aquilo que eles podem dar, eles detêm aquilo que Jesus mandou eles entregar, eles não compartilham, eles não comunicam, eles não dividem, eles são exclusivistas, eles são sectários, eles pensam só no descanso deles, eles pensam somente nos problemas deles, e eles não dão para a multidão. Mas aí Jesus, na sua infinita e eterna graça, recebe os 5 pães que o André não tirou do celeiro dos discípulos, mas tirou do meio da multidão, de um garoto do meio da multidão. Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, multiplica, alimenta os 5.000 homens e entrega para os discípulos, sonegadores, muquiranas, sovinas, entrega para os discípulos 12 cestos cheios de pães. É como se Jesus estivesse dizendo para vocês: eu sei que vocês tinham condições de dar, vocês não deram. Eu sei que vocês sonegaram os pães, eu sei que vocês esconderam os pães, eu sei que vocês podiam ter feito, vocês não fizeram. Vocês tiveram a mão encolhida, vocês foram sovinas. Mas aqui vocês não estão lidando com alguém que devolve para vocês na mesma moeda, com alguém que paga o mal com o mal. Aqui vocês estão lidando com o reino de Deus. E no reino de Deus, aquele que não dá, recebe. E aquele que dá, recebe também. Porque quem recebe, não recebe porque merece. Quem recebe, recebe porque se encontra com Jesus, que é cheio de bondade, generosidade e graça. Aleluias, aleluias. Diga comigo assim: os discípulos tinham para dar, mas não deram. Mesmo assim, receberam por graça. Urabacandaramahai. Aleluias. Eles sonegaram. Eles podiam ter compartilhado, eles podiam ter dividido, eles podiam ter se entregue, eles podiam ter aberto os celeiros deles, mas eles resolveram ocultar, dizendo: isso aqui é o pãozinho do nosso final de semana, deixa aí, não vamos entregar nas mãos de Jesus e não vamos entregar na mão do povo, deixa aí. Mas aí, no meio da multidão, tem um jovem que decide entregar. E aquele jovem entrega, Jesus multiplica, e o jovem e a multidão se alimentam. E Jesus dá para os discípulos, dizendo: vocês não terão barcos para levar aquilo que eu vou dar para vocês, por graça, por misericórdia e por generosidade. No reino de Deus nós temos que aprender essa lição: quem dá, recebe, e quem não dá, recebe também. Porque nós não recebemos de Deus nenhuma dádiva, nenhum dom perfeito, nenhuma bondade, nenhuma benesse, nenhuma generosidade por causa de uma troca, de uma mercantilização. Não, nós recebemos de Deus porque Ele nos ama, Ele nos suporta e a sua graça nos provê sempre o necessário. Aleluias, glória a Deus. Urabacandaramahai.
Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Bom, essa foi a primeira multiplicação dos pães. Aí tem a segunda multiplicação dos pães, capítulo 8 de Marcos. E na segunda multiplicação dos pães, acontece um negócio interessante. Naqueles dias, versículo 1, havendo muito grande multidão, e essa multidão não tendo o que comer, era uma outra situação, um outro dia. Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque essa multidão aqui já está comigo há quantos dias, irmão? Há 3 dias. Essa multidão está comigo há 3 dias. E essa multidão não tem o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, com certeza desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Vieram de longe, já estavam há 3 dias com Jesus, estavam com fome, e Jesus percebeu a fragilidade deles, e disse: não vou liberar esse povo. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de comer aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? E nessa ocasião aqui, eles disseram assim: nós temos 7. Nós temos quantos aqui? 7. De novo, tem 7 deles? Os 7 pães são deles? São eles que pegam do bornal, são eles que pegam das fazendas deles e entregam para a multidão? Não, senhores. Esses 7 pães e alguns peixes, como nós vamos ver daqui a pouco, eles tomam da multidão. De novo, eles têm para dar, mas eles não dão. De novo, eles podem colocar o que tem à disposição, mas eles são sovinas, eles sonegam, eles se apropriam, eles ficam para eles não dão. Aí Jesus diz: busca no meio da multidão. Encontraram na multidão alguém que lhes entregou 7 pães. Versículo 6 do capítulo 8. E ordenou à multidão que se sentasse no chão. E tomando agora os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. E tinham também uns peixes, uns poucos peixes. E tendo dado graças, ordenou que também dessem para eles. E comeram, e saciaram-se. E dos pedaços que sobraram, levantaram agora quanto? 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E então os despediu. Jesus aqui novamente chama os discípulos e diz: entrega o que vocês têm. Vocês devem ter pães com vocês. Vocês são inteligentes, vocês se cuidam. Vocês são previdentes, vocês são cuidadosos, são zelosos. Vocês se cuidam, deve ter pãozinho aí no meio de vocês. Traz o pãozinho. Não só nega o pãozinho da multidão, dá o pãozinho para a multidão. Deus vai cuidar de você. Entrega para o povo aquilo que você pode entregar, porque Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar você faltar se você entregar. Entrega, porque Deus vai cuidar de você. E aí os discípulos de novo não dão. Aí Jesus vai e fala: então pega o que vocês conseguirem. Eles agora conseguem 7 pães, alguns peixes, e entregam nas mãos de Jesus. Jesus multiplica e alimenta a multidão, uma multidão menor, de 4.000 pessoas. E aí Jesus atende a multidão e depois faz sobrar 7 cestos. Mais uma vez um tapinha com uma luva de pelica nos discípulos, dizendo: aqui no reino de Deus, quem tem para trazer, traz e leva. E quem não tem, vem com as mãos vazias.
e leva novamente por causa da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Aí vem o versículo de número 14, que diz: e eles esqueceram-se de levar pão. E quantos pães eles têm com eles? Apenas um. No primeiro momento eles têm bastante pães, porque eles se prepararam para um final de semana prolongado, um descanso com Jesus, mas eles sonegam. Num segundo momento eles também têm novamente pães para dar, mas eles sonegam. Mas agora aqui, eles mesmos que eles tenham aprendido a lição e queiram dar, eles têm pão para dar? Eles não têm. E por que eles não têm? Não têm porque eles se esqueceram de levar pão. Jesus falou: entra no barco, nós vamos lá para Betsaida. E lá em Betsaida nós vamos realizar 2 milagres lá. E quando eles estão indo para Betsaida, eles entram apressados no barco e eles atravessam o mar da Galileia. E quando estão atravessando o mar da Galileia, um discípulo olha para o outro e diz assim: vai lá dentro e conta quantos pães nós temos lá. Não sei quantos dias a gente vai ficar lá em Betsaida. Jesus às vezes dorme no meio do mato, a gente nunca sabe como vai ser as coisas. Vê lá. Alguém voltou assim pálido e disse: olha, nós estamos perdidos. Estamos perdidos porque a gente só tem um pão. Nós não temos mais. Aí alguém já começou a falar: puxa, um pão para 13 pessoas? Nem que a gente cortasse esses pãezinhos assim, né, de forma bem miúda, não dá para matar a fome de todos. Quem estava responsável por colocar pão? Era o Judas. Mas o Judas só ficava contando dinheiro. Quem estava responsável pelo pão? O Pedro. Mas o Pedro queria sentar perto do mestre. Quem está responsável por comprar pão? O Mateus. Não compra. E eles têm um pãozinho só. E aí eles estão discutindo lá, um acusando o outro. E no meio do barco Jesus fala assim: eu tenho um negócio para falar para vocês. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. E eles começam, tá vendo? Até o mestre percebeu que nós só temos um pão. Com certeza ele está falando aí a respeito dessa falta de pão aqui. Poxa vida, nós só temos um pão. A minha pergunta aqui esta noite, eu termino a minha fala, é a seguinte: o que fazer quando nós ficamos apenas com um pão? Porque eles estão com um pão, em primeiro lugar, porque eles esqueceram. O texto é claro dizer que eles esqueceram, sim ou não? Mas eles também estão só com um pão, porque quando eles tinham em abundância para compartilhar, eles não cumpriram aquilo que a palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, com 8, porque no tempo da necessidade você vai poder colher. Eles estão sem pães, primeiro porque esqueceram, segundo porque sonegaram, e terceiro porque eles vão aprender a respeito do cuidado maravilhoso com Jesus, o cuidado que Jesus traz. O que é que a gente deve fazer quando a gente fica com um pão só? Em primeiro lugar, quando nós ficamos com um pão, nós não podemos, não devemos deixar Jesus de fora do barco. Eles só têm um pão, mas eles têm Jesus, aquele que já multiplicou poucos pães e poucos peixes e alimentou uma grande multidão. Os discípulos têm um pãozinho só, eles têm uma provisão só, eles têm uma capacidade só, eles têm aquilo que atende a necessidade deles de forma muito escassa. Mas na escassez deles, eles não se esqueceram de estar com Jesus e de ter Jesus no barco deles. Talvez você tenha chegado a esse final do ano aqui e você diga assim: Pastor Henrique, eu estou entrando no ano de 2021 com um pão só,
coloca Jesus no seu barco. E o seu ano de 2021 estará garantido. Aleluias! Quando nós temos um pãozinho, e esse um pão só aqui, no texto, a gente tem que ser cuidadoso com a literalidade do texto. O texto aqui fala de um pãozinho mesmo, ele só tinha um pãozinho. Mas pão na Bíblia tem a ver com tudo aquilo que diz respeito às nossas necessidades. Às vezes nós temos pouco dinheiro para pagar as contas. Às vezes a gente tem pouca saúde para ir atrás dos objetivos e dos sonhos. Às vezes a gente tem pouca capacidade intelectual, emocional para lidar com as coisas que nos cercam. E aí a gente chega e diz assim: Senhor, eu só tenho um pãozinho. Mas Jesus vai dizer para você: fica tranquilo, filho. Fica tranquilo, porque eu estou no barco. Eu estou aqui dentro desse barco, eu vou atravessar, aleluia, esse mar com você. Do mesmo jeito, aleluia, glória a Deus, que eu cuidei de você até aqui, eu vou continuar cuidando, mesmo que você tenha chego com tão pouco, ou esteja iniciando com tão pouco. Você tendo Jesus no seu barco, é o mais importante, é o suficiente para a sua vida. Segundo lugar, quando nós temos um pão só, nós não devemos apenas ter Jesus, mas nós devemos nos lembrar do que Jesus já fez. Jesus está falando para eles assim, pode ler o texto aí. Ele fala assim: vocês não lembram não? Vocês estão preocupados com esse negócio de ter um pão aí? A discussão de vocês, eu estou falando aqui do fermento dos fariseus. Eu estou discutindo aqui coisas espirituais. Eu estou falando aqui sobre os fermentos dos saduceus, dos herodianos. Eu estou falando sobre o embate teológico que eu acabei de ter antes de entrar no barco aqui. E vocês preocupados se vocês têm um pãozinho? Pare de se preocupar com isso e se lembrem do que eu já fiz por vocês. Ou vocês se esqueceram? E Jesus vai e conta. Jesus conta, sabia? Esses 2 milagres aqui no capítulo 8. Ele fala assim: com 5 pães e 2 peixes, eu alimentei uma multidão de 5.000 homens, e sobraram 12 cestos cheios. E com 7 pães e alguns peixes, eu alimentei uma multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram 7 cestos. Lembre-se do que eu já fiz por vocês. E aí vocês não vão ter medo de atravessar esse mar tendo apenas um pão, porque eu estou no barco e eu já mostrei para vocês que eu sou capaz de cuidar de vocês. Aleluias! Refresque a sua memória esta noite a respeito dos feitos do Senhor. Lembre-se, traga a sua mente quantas obras maravilhosas Ele fez por você. Ele fez por você a obra da redenção. Você estava perdido no pecado, mas Ele te redimiu. Ele fez por você a obra da provisão. Quantos apertos você passou, quantos momentos de escassez você teve, quantas situações agudas que você dizia assim, não há saída, mas de repente Ele liberou uma palavra lá dos altos céus, e as portas se abriram, e você foi socorrido por Ele. Lembre-se do que é que Ele já fez por você, quando você tiver apenas um pãozinho. Eu estou terminando esse ano com um pão só. Eu vou começar o ano de 2021 com um pão só. Mas Jesus está no barco e eu tenho uma memória, aleluias, que guarda, aleluias, que armazena os feitos maravilhosos do Senhor em favor da minha vida. Urabacandaramai. Quando nós temos um pão só, nós temos que nos lembrar que o Senhor Jesus, com menos, alimentou mais e fez sobrar mais. Presta atenção aqui. Quantas multiplicações de pães o Senhor Jesus fez? 2, não foi? Na primeira, você tem que anotar isso aí. Na primeira, Jesus tinha 5 pães, certo? 2 peixes. E Ele alimentou quantas pessoas? 5.000 homens. E quantos cestos sobraram? 12. No segundo milagre, Ele tinha mais pães. Ele tinha 7 pães, alguns peixes.
alimentou menos pessoas, 4.000 só. E sobraram mais ou menos? Menos. Sobraram apenas 7 cestos. Você tem um pão só? Você só tem um pão. Então, lembre-se que Jesus com menos atende mais necessidade e faz sobrar mais. Jesus, quando ele teve menos, ele alimentou mais e ele produziu mais. Se você tem cada vez menos, você pode ter certeza que ele vai cuidar cada vez mais e vai sobrar cada vez mais. Quanto menos ele tem, mais ele alimenta e mais ele faz sobrar. Mas eu só tenho um. Ah, meu amigo, então vai sobrar muito mais de 12. Quem tinha 7 pães, alimentou 4.000 e sobraram só 7 cestos. Agora quem tinha 5 pães, alimentou 5.000 e sobraram 12 cestos. Se essa equivalência continuar, o indivíduo que levar só um pão, ele vai sair de lá com uma padaria, uma bricobread construída. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando tem menos, ele multiplica e ele alimenta mais e faz sobrar mais, para a glória e honra do nome do Senhor. Fala para esse irmão aí, não tenha medo de entrar o ano de 2021. Diga, não tenha medo de entrar o ano de 2021 com um só pão. Diga, com um só pão. Jesus está no barco. Jesus já fez muito por você. E menos com Jesus é mais. Diga, menos com Jesus é mais. É menos com Ele. Ele faz aquele menos se tornar mais, para a glória, honra e louvor do nome do nosso Deus. Urabacana, Aramahai, aleluias, 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 aleluias. O que a gente faz quando a gente tem um só pão? Quando nós temos um só pão, nós devemos esquecer os nossos problemas e focar nas reais preocupações, que são as preocupações de Jesus. Tem gente que só tem um e fica preocupado com esse um, ao invés de focar nas preocupações de Jesus. Jesus entra no barco e Jesus está preocupado com outra coisa. E eles estão preocupados se vai ter pãozinho com margarina Qualy no dia seguinte. E Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com questões teológicas. Jesus está preocupado com a teologia dos fariseus, que eram extremamente legalistas, exigiam dos outros, mas não faziam. Jesus está preocupado com a teologia dos saduceus, que eram extremamente racionalistas, extremamente frios, pensavam apenas na existência dessa vida. Jesus está preocupado com a teologia, com o pensamento de Herodes. O Herodes que não acredita em João Batista, que debocha de Jesus. O Herodes não teve coragem nem de condenar Jesus. Sabe por quê? Porque ele olhava para Jesus e via em Jesus um palhaço. Ele achava que Jesus era um bobo da corte. Ele não entendia o valor, o sentido, o significado de Jesus. Quando ele viu Jesus lá, ele falou: faz alguma coisa lá dos truques de mágica que você faz lá nas ruas. Eu queria ver aqui. Para mim você é um bobo da corte. Para mim você está aqui para alegrar a plateia. Faz aí. Aí Jesus não fez nada. Ele falou: eu não posso fazer nada, não posso nem condenar esse homem. Nem mágica ele sabe fazer. Mandou para o Pilatos de novo. Jesus está preocupado com questões teológicas. Jesus está preocupado com doutrinas falsas que vão entrando na igreja. Os discípulos aqui, irmãos, eles foram ou não foram fariseus? Foram. Por quê? O fariseu é aquele que se reveste da religiosidade, mas na hora de mostrar a religião ele não mostra. Os discípulos andavam com Jesus, pareciam com Jesus, cantavam os hinos como Jesus cantava, faziam até uns milagres, mas na hora de dividir o pão, eles empinavam o nariz e fingiam que não era com eles. É o farisaísmo. Os discípulos, eles estão mais ou menos como os saduceus. Como são os saduceus? Os saduceus são racionalistas. 2 mais 2 sempre é 4. Se você não tem, você não pode dar para ninguém. Se você tem pouco, você tem que guardar para você. Isso é a razão, é a lógica. Eles são como Herodes. No fundo, eles são mais ou menos como Herodes. Eles olham para Jesus assim: deu sorte na primeira, deu sorte na segunda. Agora, minha amiga, a gente só tem nós por nós mesmos. Nós não podemos confiar nesse aí não.
Aí Jesus vai e fala: tira o olho do pão e olha para mim. Tira o pensamento de vocês dessas preocupações passageiras e terrenas. Se preocupem com as minhas preocupações. Não deixe o farisaísmo entrar dentro de vocês, não. Aleluia, estejam comigo e estejam de verdade. Não deixe a teologia dos saduceus entrar, não. Esse racionalismo frio que 2 mais 2 é 4. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quando você entrega 5 pães e 2 peixes, você alimenta 5.000 homens. E quando você entrega 7 pães e vários peixes para alimentar 4.000 homens, não sobra muito, porque o reino de Deus não pensa como pensa esse mundo. Os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. A razão do reino não tem a ver com essa razão de vocês. E pelo amor de Deus, para de olhar para mim como um palhaço, um bobo da corte. Olhem para mim como filho de Deus. Olhem como o verbo de Deus encarnado, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como aquele que era, que é e que há de vir. Olhe para mim, aleluias, entendendo quem eu sou, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus entre vocês. Olhem para mim com um olhar de devoção, de entrega, de adoração, de louvor. Olhem para mim e digam assim para vocês mesmos: não interessa se a gente tem só um pão, nós temos Jesus, e ter Jesus é importante, ter Jesus é suficiente, ter Jesus é o que nós precisamos, de fato e de verdade. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração a Jesus. Fala para o seu irmão aí, por favor. Fala para ele assim: pare de se preocupar com os pães que você tem ou deixa de ter. Diga para ele assim: ocupe a sua mente com as causas de Jesus, com os pensamentos de Jesus, com as preocupações de Jesus, com a intenção de Jesus, com as ideias de Jesus, com a vontade de Jesus. E você fazendo isso, fica tranquilo, que não vai faltar pão para você, não. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Para terminar, quando nós temos um pão só, nós precisamos ter Jesus no barco. Quando nós temos um pão só, nós precisamos recobrar a nossa memória. Quando nós temos um pão só, nós temos que lembrar que com Jesus menos é mais. Aleluias! Quando nós temos um pão só, nós temos que tirar a nossa preocupação e a nossa mente das preocupações pessoais e focar nas preocupações de Jesus. E quando nós temos um pão só, aleluias, mesmo assim, Jesus quer receber esse pão. Nós não podemos ser sonegadores na obra de Deus. Aleluias. Um indivíduo lá recebeu um e enterrou. Jesus falou que Deus não aceitou aquilo. Os discípulos têm um aqui, e Jesus está dizendo: eu não quero que vocês fiquem apegados a esse um. Coloca isso à minha disposição. Não soneguem. Não soneguem os bens, não soneguem os dons, não soneguem as habilidades, não soneguem as vocações de vocês. Ou seja, em síntese, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: nós, nesse ano de 2021, é o ano do trabalho, certo? Nós não podemos sonegar a obra de Deus, a igreja de Deus, de nada que nós podemos contribuir e podemos dar de verdade. O que você puder dar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de trabalho, de mão de obra, de esforço, de dedicação, de presença, de ideia, de contribuição, de engajar-se de verdade, de se comprometer de verdade. O que você tiver para dar, venha e dê, mesmo que seja um pão só. Na sua mão vai morrer embolorado, mas nas mãos de Cristo vai alimentar multidões e vai servir para a edificação da igreja e expansão do reino. Fala para o seu irmão: Deus não quer ver você sonegando em 2021 não, hein? Aleluia. Fala para ele aí: não esconde nada. Aleluia, não guarda nada. Você tem glória, então dá glória. Você prega, então assume o púlpito e vem pregar. Aleluia, glória a Deus. Você trabalha como cooperador, vem. Você é bom na administração, se oferta, se ofereça. Aleluia, você é bom para dirigir, chega no pastor e diz: pastor, vagando aí, pegando alguém que está meio desanimado, me coloca. Você é um indivíduo que sabe cantar, se apresenta para cantar.
Você é um indivíduo que sabe orar por enfermos e eles serem curados. Você tem essa chamada, que se coloque nesse ministério. Não sonega nada. Os discípulos tiveram que aprender as duras penas. Vejam que interessante, eles guardaram na primeira, guardaram na segunda, na última eles não tinham o que guardar. Nós não podemos deixar que chegue a esse nível. Pelo contrário, nós devemos dar para o Senhor. Eu tenho um pão só. É tão pouco, Senhor. De verdade, é muito pouco. É muito pouco, Senhor, que nós temos. No fundo, todos nós temos um pão só. Aleluia. É Paulo que diz assim: vejam, irmãos, o mistério. Deus não chamou os mais poderosos. Nós não somos poderosos. Deus não chamou os mais nobres, os mais sábios. Irmãos, nós só temos um pão. Senhor, mas o pãozinho que nós temos, o pouquinho que nós temos, nós queremos colocar à disposição do Teu reino. Usa como o Senhor quiser e faz a obra que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, Senhor, e nós aprendemos, Pai, aqui esta noite, que nós devemos colocar nas Tuas mãos aquilo que nós temos. Nesse ano de 2021, que o Senhor inspirou o nosso pastor, Pai, para estabelecer aqui no nosso setor 10, setor de Barueri, como ano do trabalho. Pai, que nós, mesmo que julguemos que tenhamos apenas um pãozinho, pouca força, pouca habilidade, pouca possibilidade de contribuir, que nenhum de nós se omita, que nenhum de nós se esconda, que nenhum de nós, Senhor Deus, deixe de participar. Antes, Senhor, receba o pouco que nós temos, toma nas Tuas mãos e faz aquilo que o Senhor deseja fazer. Pai, nós estamos começando o ano de 2021, não somente eu, mas muitos dos nossos irmãos aqui, nós estamos começando o ano de 2021 com um pão só. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está no barco. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já fez tanto por nós, e o Senhor poderá continuar fazendo. E nós, ó Deus, cremos que nas Suas mãos, menos é mais, para a Sua glória. E é nisso que nós confiamos, e é nessa disposição que rompemos esse ano. Senhor, nós não temos muito, mas o que temos, Senhor, nós entregamos às Suas mãos. Faz o que o Senhor quiser, cumpra a Sua vontade, o Seu desígnio e o Seu propósito em nós. Oramos assim, Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.